Olá, muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, estou iniciando essa live aqui com uma notícia muito triste, né? O Serasa anunciou, né, aí uma dívida, né? Aí a população brasileira endividada chega a 70%, né? Endividamento do brasileiro hoje chega a 70%, né? O que acontece? Só um minutinho, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou pegar a fonte segura para vocês aqui para passar, né? O total, olha, saiu aqui no Correio Brasiliense, né? O total de brasileiros endividados chegou a 74% da população em setembro, 1,1 percentual acima do verificado de agosto, conforme pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC, divulgada ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Notícia muito triste, né, pessoal? A gente vem atravessando um momento complicado, né, um momento muito difícil, né? E tendo essa infelicidade, né, aí de ver aí a população brasileira chegando num nível tão complicado de endividamento, né? Agora, existe possibilidade, existe como resolver esse problema, né? Como fazer para resolver isso? Como que a gente pode, né, como que a gente pode resolver esse problema, né? Uma dica que eu dou sempre, né, aos meus as pessoas que eu sempre dou aula ou que eu faço planejamento ou de consultoria, a primeira coisa é saber aonde você está, né? A gente costuma dizer para evitar a pessoa, principalmente, a cavar o buraco. Normalmente uma pessoa endividada, ela tem a tendência de buscar mais dívidas, né, sem procurar a solução real do problema. A gente tem que entender o que causou aquela dívida, né? O que causou o endividamento. Às vezes pode ter sido uma perda de um trabalho, pode ter sido às vezes um empréstimo, né? Emprestou um dinheiro para uma pessoa e a pessoa não pagou, ou emprestou um cartão e a pessoa não pagou, né? Ou até mesmo um descontrole financeiro, que é o mais comum, viu? A coisa mais comum que existe, na verdade, é o descontrole financeiro, né? As pessoas, às vezes, elas não fazem ideia de quanto ganham e quanto gastam. E não tem reserva. O principal motivo é a falta da reserva. Se você não tem uma reserva, você está aí no seu limite, né? A gente costuma dizer que você está no seu limite. Pode a qualquer momento sofrer uma grande reviravolta, uma coisa que você não estava esperando, né? E precisar aí de utilizar dos meios, dos recursos, que a gente costuma dizer que é do crédito fácil, né? Infelizmente, o crédito é muito fácil. Hoje em dia, com a taxa Selic da forma que está complicado fazer um empréstimo, né? Está complicado você fazer de forma irresponsável, sem saber se cabe no seu orçamento. O que eu mais pego, às vezes, a pessoa, né? Ela está endividada, aí ela procura um meio para ela resolver o problema dela, né? Ali do endividamento, né? E o que ela faz quando ela tem esse problema do endividamento, né? Aí normalmente ela começa a pegar outros recursos para sanar uma dívida, né? Às vezes houve um descontrole, ela nem sabe se cabe no orçamento, né? Conheço, por exemplo, pessoas que às vezes vão recorrer à linha de crédito sem saber se as parcelas vão realmente caber no seu bolso, né? Será que cabe no bolso? Né? Se você passou por uma dificuldade, se você chegou num momento em que você não faz ideia se tem reserva ou não, né? Que você não fez uma reserva, e aí? Então, para evitar o endividamento, né, a primeira saída é realmente montar uma reserva e declarar, né? Eu passei aí por essa situação, né, de ser endividado. A primeira coisa que a gente tem que tirar e saber fazer é colocar na ponta do lápis todos os seus ganhos, todos os seus gastos, né? Saber aonde que o seu dinheiro vai é muito importante. A primeira coisa que a gente tem que saber é para onde o dinheiro vai. O que você tem que fazer com o seu dinheiro, para onde ele vai, né?
E saber principalmente se aquela parcela vai caber no seu orçamento, né? Será que cabe no seu orçamento? E trocar dívidas, né, mais pesadas por aquelas mais baratas. A gente tem que saber aí quais as dívidas de real risco, o que você tem que fazer para poder fazer para você ter a certeza se está tudo bem, se está ocorrendo tudo legal, né? Se tem condições de você realmente fazer aquele momento, né? Se é a hora de fazer, né? O que a gente costuma dizer é que as pessoas não podem desesperar numa hora dessa, né? Está endividado, a dívida já foi causada, é descobrir aí o que causou a dívida. O principal é descobrir o que causou a dívida, né? O que a gente costuma dizer é que a maioria das pessoas tem que saber, né? O que fazer nesse momento. Então, a dica de hoje para mim, né, para dar para vocês é: procure sempre se orientar, né, e saber se aquele orçamento, se aquela dívida, né, de onde ela foi originada, o que causou aquela dívida, né? Como que você pode fazer para você se livrar da dívida? E dívida se paga com dinheiro, viu, gente? Não vamos ser demagogos, né? Muitas das vezes as pessoas falam, faz isso, faz aquilo, mas está ciente que dívida se paga com dinheiro. Normalmente é necessário. O que eu costumo dizer? Muitas das vezes a gente começa a fazer hora extra ou vender algo, né? Tem gente que vê uma situação mais complicada. A nossa orientação, como é fazer mais dinheiro, a recomendação é: faça mais dinheiro, né? Faça hora extra, faça um produto para vender, compre alguma coisa para revenda, faça mais, né? Faça mais uma fonte de renda. Mas ela não pode ser com o objetivo de você pagar a dívida. Se você fizer isso, automaticamente o seu cérebro vai entender que na hora que você terminar de pagar aquela dívida, você vai fazer outra, correto? E aí você vai ficar dependente. Trabalhou por isso, né? Trabalhou para poder pagar uma dívida, e esse não é o ideal. O que você faz então? Você coloca como objetivo uma viagem, um passeio, alguma coisa, né? Esse é o objetivo. Primeiro, só que ela tem etapas para ser cumprida. Primeira etapa, pagamento da dívida, né? Segunda etapa, cumprir um sonho, cumprir a realização daquele sonho. Vamos dar um exemplo, por exemplo, né? Uma pessoa que ganha R$1.000, ela fez uma dívida que nem o orçamento dela está dando 1.500, né? Ela está em um saldo negativo de R$500 e ela precisa fazer, no caso, uma renda extra, né? Para poder pagar aquela dívida de R$500 que já não cabe no orçamento, né? Todo mês ali ela está com R$500 negativos, ela recebeu 1.000, fica com 500 negativos. Chega no próximo mês, ela recebeu 1.000, né, gastou 1.000, mas tem 500 lá, que virou mais 550, por exemplo, de uma dívida. Então o que ela tem que fazer? Né? Fazer um planejamento, fazer alguma coisa que vai dar para ela essa renda, né, R$500 a mais aí, porém não pode, ao finalizar os R$500, ela não pode finalizar e acabou. Não. Tem a meta, tem o objetivo. Vou fazer o seguinte: eu quero, né, ali, se eu recebo R$1.000, eu quero comprar uma coisa. Supondo que a pessoa quer comprar fazer um passeio, quer ir numa churrascaria, quer fazer quer andar de jet ski, quer fazer alguma coisa diferente. Então coloco no objetivo. Meu objetivo eu vou trabalhar para alcançar o objetivo. Né? Qual que é o objetivo? Fazer utilizar e comprar esse sonho. Só que durante, né, esse trajeto existe ali o pagamento da dívida, né? Então primeiro se paga a dívida e depois cumpre. O que o seu cérebro vai entender? O seu cérebro vai entender que você não está trabalhando para você pagar uma dívida. O seu cérebro está trabalhando você está moldando o seu cérebro, ensinando o seu cérebro que você vai estar trabalhando para você cumprir um objetivo, né, que é o seu sonho, realizar o seu sonho, seja uma churrascaria, seja um passeio, seja uma viagem, né? Então você tem aquela meta, aquele objetivo. Só que durante esse objetivo tem a meta de pagar a dívida. Pagou a dívida, você continua trabalhando, fazendo aquela renda extra até cumprir, né, ali o seu objetivo de se gratificar, de se justificar o porquê você fez aquela renda extra, porquê que você trabalhou tanto, né? Então, quando você alcança o objetivo, o que você aprendeu nesse caminho? Você aprendeu
o que mais endivida brasileiros nos últimos tempos, né? Que é a compra antecipada, realização de sonho antecipado. O que a gente costuma dizer é que a maioria dos brasileiros estão endividados por compras, né? É um diagnóstico que a gente faz, realmente é por comprar alguma coisa antecipadamente, antes da hora. Ele não planejou para ter aquilo, ele não se programou para ter aquilo, ele comprou antecipadamente, que a gente diz, né? Quando você se antecipa para comprar um sonho, realizar um sonho, porque não estava na hora, porque você ainda não tinha se planejado. Você não juntou o dinheiro para fazer aquela compra, para fazer aquela aquisição. Então, normalmente se endivida por isso, né? Porque ainda não era o momento correto, ainda não estava no tempo certo para fazer essa aquisição. Então, normalmente, quando a gente pega, aí o que você está aprendendo? Quando você faz esse objetivo, né? Quando você põe no seu objetivo, não, eu vou colocar aqui, eu vou planejar uma viagem. Eu vou fazer uma viagem para Porto de Galinhas, dando exemplo. Viagem em Porto de Galinhas. Você está endividado, né? Quando você está endividado. Mas aí você quer fazer uma viagem para Porto de Galinhas. Qual que é o objetivo? Viagem para Porto de Galinhas. Qual o tempo? 2 anos. Daqui a 2 anos eu quero fazer uma viagem para Porto de Galinhas. Né? Então, qual é o seu objetivo? Porto de Galinhas, viagem daqui a 2 anos. Você tem uma meta para cumprir e você tem um prazo para cumprir essa meta. Durante esse período você vai ter que pagar a dívida, né? Você planeja, trabalha, esforça para fazer uma renda extra, ou para fazer um trabalho extra, ou para fazer uma venda, ou para fazer, né, fazer alguma coisa além do seu salário, uma vez que você não está tendo reserva, né? Se você recebe 1.000 e gasta 1.000, ou se você recebe 2.000 e gasta 2.000, então você não tem reserva, né? Você não tem como reservar. Agora, às vezes a pessoa passa a cortar. Cortar é bom? Pode ser bom, pode ser um bom recurso. Porém, nenhum ser humano sobrevive com cortes muito tempo. Dando exemplo aí, um corte, né, que a gente recomenda é em torno de 3 a 6 meses. Vamos supor uma pessoa que está acostumada todo esse final de semana, né, e tomar sua cervejinha, fazer o happy hour com os amigos e tal. Se você cortar isso durante 6 meses, te garanto que você não paga a dívida e não vai ficar feliz, né? Infelizmente. Então, o corte nunca que é a melhor saída. Claro que ele ajuda a potencializar ali a realização, né, de sair das dívidas. Porém, não é o melhor caminho. O melhor caminho sempre é renda extra, sempre é fazer alguma coisa, né? É sempre pensar, planejar, ver o que você pode fazer aí, olhar para o lado, olhar para as pessoas e ver o que você pode fazer de renda extra, ou o que você pode agregar às pessoas, fazer alguma coisa para as pessoas, que isso vai ser interessante, né? O que você pode contribuir aí com alguém, né? Uma aula, alguma coisa. Como que você pode fazer alguma coisa para render, né? Para ter uma renda extra. Normalmente eu costumo dizer, quando você faz uma renda extra fazendo a mesma coisa que você já trabalha, é aquilo um pouquinho mais cansativo, porque você estende muito o seu horário de trabalho, né? É mais cansativo, normalmente a pessoa já trabalha de 10, 12 horas, nem sempre é o melhor caminho, né? A gente pensa sempre em diversificar, fazer alguma coisa diferente, onde não tenha tanta exigência, né? Onde tenha tanta obrigação, para você poder cumprir aquele objetivo, né? Se você tiver um objetivo para cumprir, esse é o melhor caminho. Então, vamos organizar as ideias, né? Como que você vai fazer se você estiver endividado, aí, igual acabei de falar do estudo, né? Aí aproximadamente aí, que foi liberado para a gente agora no mês de outubro, avisando que 74% da população brasileira está em situação de endividamento. Como que você vai fazer? Você vai pegar, anotar o valor da sua dívida, organizar a sua vida financeira, saber o quanto você ganha, saber o quanto real que você gasta. Cuidado com o que a gente chama de gargalos, né? Às vezes existe o balde, né? Às vezes as pessoas elas não sabem onde estão gastando dinheiro direito, né? O ideal é você, todos os dias, criar uma rotina de anotar os seus gastos diários, né? Esse é o melhor para fazer, porque aí, de fato, você vai saber onde que seu dinheiro está indo. Muitas das vezes, eu já atendi pessoas que às vezes falam comigo que ela não anota, não tem necessidade de eu anotar o cafezinho, ou de repente está passando por um sinal, vem uma mulher ou uma criança pedir para comprar uma bala e você não faz a anotação.
Isso a gente chama de gargalos, né, os baldes furados. Às vezes você não tem ideia do quanto que você não está gastando. É claro, você está fazendo um bem, fazendo uma doação, mas ele tem que entrar na sua planilha de orçamento. Você tem que saber para onde o seu dinheiro está indo realmente, de fato. Né? Então o que acontece é que a recomendação você utiliza, então, se você sabe o quanto que você está gastando e quanto que você está gastando e o quanto você está e que você tem de renda, você vai saber se realmente uma prestação, talvez de um empréstimo, né, de alguma coisa que vai te auxiliar para você quitar essa dívida mais rápido, se realmente cabe no seu orçamento aquela dívida, mas fazer dívida já endividado é um problema muito sério que a gente acaba não costumando fazer. Eu sempre digo que dívida faz dívida, dinheiro faz dinheiro. Né? A gente tem que sempre preocupar com isso. Se você o rico, diferença, né, de mentalidade rica para mentalidade pobre, é que o pobre sempre pensa, né, no imediato, no que eu vou fazer agora. Eu quero solucionar o problema agora. Quero solucionar o problema como você soluciona um problema de dívida. Você corre, né, é mais fácil, é mais prático, é muito mais simples você correr para um banco para fazer um empréstimo, ou recorrer ao cheque especial, ou recorrer a um cartão de crédito. Mais fácil, muito mais rápido. Porém, sempre é a pior escolha. Sempre é a pior escolha. Né? Normalmente, se você está endividado, pensa, planeja o que você vai fazer. Tem uma mente milionária, tem uma mente empreendedora. O que você pode fazer para você ganhar dinheiro, né, para você saldar aquela dívida, né, e alcançar um objetivo, né, seja de ganhar mais, seja de fazer um investimento, seja de poupança, seja de você criar seu fundo de reserva, sempre com um objetivo positivo, né, sempre com um objetivo positivo, pensando num benefício maior. Então você sempre planeja assim: eu vou construir uma reserva, então eu vou construir isso. Como que eu vou construir isso? Né? Sempre pensando como que você vai fazer dessa forma. Né? Se você construir uma nova fonte de renda, lembra que uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade rica, normalmente sempre ela tem de 3 ou 4 ou 5 fontes de renda diferentes. Eu gosto muito de dizer que normalmente, né, a gente sempre se preocupa em fazer, a gente tem uma preocupação de trabalhar, né, fazer um trabalho, ganhar renda e pronto. Né? Só que isso não é o ideal. Quem trabalha por uma fonte de renda única está fadado à falência, está fadado a perder dinheiro, né? A não ter dinheiro, a passar dificuldade. Né? Então você sempre tem que pensar em rendas passivas, em ter mais fontes de renda. Clésio, eu vou aumentar minha quantidade de trabalho? No início talvez sim, mas sempre pense como que você pode ajudar, agregar uma outra pessoa, fazer aquilo com prazer. Por isso que eu digo que às vezes uma renda extra, uma hora extra, nem sempre é muito viável. Né? O bom é você descobrir alguma coisa que você faça com prazer, que para você não estar trabalhando, para você estar se divertindo, estar fazendo uma coisa que gosta. E sempre vai ter pessoas que vão querer ali ser remunerada, quer pagar, quer receber né, de você, para você ter essa expertise, para você ajudar ela, né, de alguma forma. Então o que eu costumo dizer, né, vamos lá só para a gente finalizar, para vocês entenderem como que a gente sai nesse fator, né, gigantesco, aí, muito triste, né, da dívida. Como que você vai fazer para você sair das dívidas? Né? Uma vez que 74% dos brasileiros estão numa situação de endividados. Né? Só recapitulando, só para vocês entenderem, primeiro, se planeje, né? Saiba onde está seu dinheiro, quanto você ganha, quanto você gasta, que você precisa fazer para sair dessa dívida. Com isso em mãos, você já sabe, né? Eu ganho 1.000 e eu gasto 800, sobra 200 todos os meses, eu devo 500, prazo de 3 meses eu consigo fazer o pagamento. Mas é pagar? Né? É fazer o pagamento? Não. O objetivo não é você pagar. Lembra que o pagar é etapa, né? Ela faz parte de uma etapa de um planejamento maior. Qual é o seu planejamento maior? Aí eu quero viajar, né? Por exemplo, eu quero viajar para Porto Seguro, né? Uma viagem sozinho para Porto Seguro custa R$800, R$900 mais ou menos. Então, o objetivo é, daqui a um ano e meio, eu fazer uma viagem para Porto Seguro. Sobra R$200 todo mês o meu pagamento. Então, eu consigo, né, construir ali o pagamento da minha dívida. Né, eu vou pagar aquela dívida de
mensal, né, que eu devo ali os R$ 200, que ela é uma etapa, e você vai e depois continua o processo, né, fazendo para você chegar lá. Lembrando que você precisa de no mínimo 4 fontes de renda diferentes. Se você tem 4 fontes de renda, aí você, com uma das suas fontes de renda, você, né, já sobra R$ 200 ali do seu pagamento, você construiu uma segunda fonte de renda. Então ela vai acelerar o seu processo de construção dos seus sonhos. A gente tem que entender que o brasileiro tem que aprender, né, a construir sonhos, construir metas, objetivos, sonhar, né, metrificar, colocar prazo e realizar. Esse é o trabalho. O brasileiro, infelizmente, a gente passa muito por isso. A gente não planeja nada, a gente quer o imediato. Se você quer o imediato, você passa por esse tipo de dificuldade, conforme aqui está escrito aí no Correio Brasiliense. Tá? Então, a dica de hoje é essa. Gostaria de agradecer vocês que participaram, que estiveram aí. E vamos lá. Alguém tiver alguma dúvida, tiver interesse em saber, olha, eu vou mandar um grande abraço para o Dean, que chegou aqui. Gustavo sempre fala comigo. Clésia, eu participo das suas lives e você nem diz oi. Prazer em te ver aqui, meu querido. Um grande abraço. O Alisson, o Robson, tá? A Rosilene, o Alexandre Soares, grande prazer. E a Duda, viu? Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida quanto a esse caso, que é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Cuidado com o endividamento. Endividamento causa muitos problemas, principalmente a você não ficar tranquilo quanto à sua renda, né? Eu falo sempre, né? Planeje-se para não precisar sofrer os seus sonhos. Quando você se endivida, você protela um sonho, tá? Seus sonhos tornam-se sonhos, né? Seus sonhos tornam-se sonhos. Gustavo, um abraço também, meu querido. Um grande abraço. Lembra disso. Sonhos são para ser realizáveis e não para você deitar de noite e ficar imaginando uma vida fantasiosa, né? Como que você vai construir os sonhos? Construção dos sonhos é a partir de um planejamento, uma meta, um objetivo, né? Cuidado com o endividamento. Quanto maior o endividamento, mais longe você vai estar de realizar os seus sonhos, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado pela presença. Agradeço a todos pela presença, foi maravilhoso. Eu gostaria de estar trazendo essa informação, porque me incomoda muito como educador financeiro, né? Principalmente saber que as pessoas estão ficando endividadas. Gostaria de colocar aqui um objetivo, né? A gente está fazendo um estudo recente sobre empreendimento, sobre o poder da mente milionária, né? Um livro muito interessante. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Começa por esse carinha aqui. Um minutinho, vou mostrar para vocês aqui o interessante. Conhecimento sempre, né? Ele faz grande diferença na vida da gente, né? Para você entender como funciona a mente. Então, é um livro que a gente está fazendo um estudo sobre eles, né? Do segredo da mente milionária. Recomendo muito para entender como funciona a mente. Sabendo que você foi condicionado, né? São suas mentes, né? São o que você teve aí, o que aconteceu na sua infância moldou aí o seu sucesso financeiro, né? Se você tem hoje algum problema, algum parâmetro, alguma dificuldade ou às vezes sucesso também, né? Porque a gente é moldado de acordo com os pais, né? Às vezes eu, por exemplo, eu criei uma mentalidade sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre fama, né? De uma forma muito errada. Porque não foi culpa dos meus pais. Os meus pais somente passaram, passaram aquilo que eles receberam. E é assim. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas recebe as informações, né, que elas receberam. Né? Elas vão passando de geração para geração, de geração para geração. Por isso esse dado alarmante aqui, que para mim, né, assim como nós do Instituto Soper, né, assim todo mundo, nós temos essa grande chateação de saber que a população brasileira, é claro que tem dificuldades, né, a gente não pode negar que nós temos aí
tivemos um período de pandemia, infelizmente passamos por um problema financeiro, né? Mas, assim, de uma grande crise, né? Mas lembrando que atrás de todas as crises sempre existem oportunidades. Vamos criar nossas oportunidades, né? E essa é uma notícia muito triste, muito chata, quando a gente vem dizer, né? Sobre essa parte da população endividada. Se você levar em consideração, somente 26% da população brasileira estão tendo sonos tranquilos, né? Sonos realmente tranquilos. E isso é um dado alarmante, aumenta o estresse, aumenta o nível diminui a produtividade no trabalho, né? Então vamos tomar conta, vamos nos cuidar. Planeje-se, planeje-se. A minha recomendação sempre é você tomar essa precaução de pensar, né, antes de será que está no momento, será que é o momento de você adquirir aquele bem ou de fazer aquela compra? Essa compra vai realmente estar, né, te pesando, vai te trazer algum benefício, algum problema? Você tem reserva financeira para poder, né, se caso em tempos de crise, lembrando que crise sempre vem e vão, né? Pode acontecer, a gente pode estar saindo de uma, entrando em outra, sempre existe. Então, planeje-se, né? E fazer um convite a você, né, a todos vocês aí que participaram, a todos vocês que estão vendo, que vão ver, fazer um convite para vocês de continuar acompanhando, tiver interesse em saber alguma coisa, né, tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, eu estou à disposição e agradeço a todos pela participação. Viu? Um grande abraço, uma boa terça-feira para vocês. Deus abençoe. Fique com Deus.